Nesta videoaula de hoje falaremos sobre a noção histórica e as noções do que se trata uma empresa, para que serve uma empresa. O que é uma empresa e as noções que nós temos, cada um tem uma noção do que é empresa. Se perguntarmos ao telespectador, ao aluno, qual é a noção de empresa, cada um terá por conta de suas experiências, quem já tem uma formação específica. Essa noção, nós vamos procurar ressaltar algumas questões importantes relativas à importância de se constituir uma empresa. Ser empresário, como diz aqui nas palavras do professor Fábio Ulloa, é o exercente profissional de uma atividade econômica. Essa atividade exercida, quem exerce alguma atividade, não qualquer, mas uma atividade econômica organizada. Atividades econômicas organizadas com finalidades específicas. Uma empresa, então, portanto, não é somente uma atividade, mas sim relativa à produção e à circulação de bens ou de serviços, que poderá ocorrer de modo concomitante. É importante destacar essa questão. Na linguagem cotidiana, às vezes utilizamos de modo impróprio essa ideia de empresa, mas, tecnicamente, temos que utilizá-la para aquele que produz ou circula bens ou serviços. Ainda no exemplo, se a empresa faliu, a empresa importou mercadorias, é um termo utilizado de modo geral, não de modo técnico. Modo técnico, a empresa enquanto atividade não vai se confundir com o empresário, aquele que falha ou importa mercadorias. Nós temos que fazer uma distinção bem clara entre a empresa e o empresário, aquele que participa e fomenta a atividade empresarial. Ou também, às vezes as pessoas utilizam de modo similar, empregam de modo equivocado o local no qual a atividade é desenvolvida. Essa ideia de localização da atividade, nós estamos referindo à sede, ao local empresário. Esse conceito de estabelecimento você pode utilizar para se referir ao local e não somente à ideia equivocada de prédio físico também. Tecnicamente, nós temos que prestar atenção nessas distinções e colocar não utilizar de modo sinônimo tais expressões. A ideia de empresário, empresa, local no qual essa empresa desenvolve suas atividades. Outra importante afirmação refere-se aos bens da empresa e dos sócios e a distinção patrimonial. Não há confusão patrimonial num primeiro momento entre os bens dos sócios e os bens empresariais. Não podemos confundir tais situações de modo que possam existir problemas que liguem o empresário diretamente com a empresa. Estes bens não podem se confundir, nós não podemos fazer situações em que haja uma união patrimonial, mas devemos sempre distinguir. Há esse princípio no direito empresarial que distingue essas ideias de patrimônio pessoal e patrimônio empresarial. Essas pessoas, quando abrem uma empresa, contratam uma sociedade empresarial. A ideia técnica é utilizada como sinônimo de empreendimento. As pessoas empreendem numa sociedade, constroem uma sociedade empresarial. Duas pessoas, como disse anteriormente, com uma finalidade muito específica, ou seja, atividade econômica organizada para a circulação de bens ou de
serviços. Bom, com questão do risco da atividade, se alguém reputar muito arriscada a empresa, está de certa forma expressando que o empreendimento enfrenta consideráveis riscos. Não se trata de um risco da empresa, mas sim do negócio no qual ela está inserida, do tipo de atividade, riscos empresariais, risco do negócio, risco dos sócios. Essa atividade adequada, ela envolve riscos e riscos que a lei procura, de certo modo, minimizar e contemporizar de acordo com as atividades exercidas e de acordo com a limitação também do contrato social. Outro princípio importante refere-se à preservação da empresa. Modernamente, no direito comercial, nós temos alguns valores básicos que devem ser observados, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista jurídico. Aqui o que nos interessa é a ideia que transcende a questão dos donos do negócio. A vontade do sócio, a partir do momento que se forma a sociedade empresarial, ela passa a transcender, aumenta, amplia a ideia de continuidade. Então, o negócio nós temos que ter em mente uma ideia de continuidade. A partir do momento que se celebra um contrato para um empreendimento, para uma empresa, essa ideia de continuidade do negócio é extremamente importante. As pessoas devem, ao assinar o contrato, como nós falamos, imaginar a ideia que nós temos de funcionamento da empresa, relação com terceiros, relação entre sócios e a ideia de continuidade. Em situações excepcionais, a empresa poderá deixar de funcionar. Entretanto, a ideia de constituição é para que a empresa passe a funcionar de modo direto e contínuo. Os empregados da empresa dependem dos prepostos. Quem são os prepostos? Aquelas pessoas que agem em nome da empresa. Vendedores, técnicos, compradores, seus gerentes de modo geral. Aquelas pessoas que se distinguem dos sócios e que dependem e trabalham pela empresa e em nome da empresa. A ideia da tributação também é importante, a ideia do fisco. Então, nós temos situações em que o fisco recebe e cobra valores, a administração pública recebe alguns valores, recebe alguma quantidade e essa arrecadação também faz parte da relação. O fato da administração pública arrecadar também é importante. A administração pública exerce, de certo modo, valor, exerce poder sobre as empresas no momento de arrecadar e depois, posteriormente, na opção de distribuição tributária. Essa ideia que nós temos de que existe uma relação somente entre a empresa e seus sócios deve ser deixada de lado. A empresa, a partir da sua constituição e durante o desenvolvimento de suas atividades, ela prevê uma situação de relação, inclusive com terceiros. Além disso, temos que acentuar que os sócios dessa sociedade não necessariamente serão os empresários, de modo técnico, me refiro. Você tem a união de esforços para ganhar com a exploração empresarial de uma atividade, eles não se tornam empresários. Essas atividades, para se tornarem empresárias, atividades relativas ao empresariado, elas precisam passar por um esforço comum e uma direção do negócio. Essa sociedade, essa pessoa jurídica autônoma criada, sujeito de direito independente, é que será empresária. Então, é uma sociedade empresária sempre, para todos os efeitos legais. Eu tenho uma sociedade empresária constituída, pessoas que se destinam a essa sociedade para um fim comum, para o fim do objeto
social. Os sócios da sociedade empresarial são empreendedores, portanto, ou investidores do negócio. É uma atividade colaborativa e de ideia que costumam devotar um certo trabalho, como dito aqui no texto, e, na condição de administradores, controlam todo o investimento da sociedade e limitação de aporte do capital social. Essas regras são aplicadas ao empresário individual, sócios das sociedades empresárias. Isso é muito importante. Estas regras acabam sendo de modo destacado e aplicadas a atividades distintas, atividades que estes empresários afetam não só o patrimônio da empresa, como em algumas situações extremas, o patrimônio próprio. Podemos falar agora um pouco de principais aspectos para aqueles que desejam ser empresários. A ideia da questão do casamento, impedimentos e os funcionários públicos. Pessoas que são casadas poderão constituir sociedade empresarial? A resposta é positiva. As pessoas podem constituir sociedades empresariais também, casadas ou não. Não há impedimento legal para que marido e mulher possam, num primeiro momento, contrair uma sociedade empresarial. Com relação a impedimentos, nós temos algumas ideias relativas ao falido e aos funcionários públicos. Existe uma diferenciação para estas situações bem específicas. Destacam-se algumas pessoas impedidas ao exercício, servidores públicos civis, federais, estaduais e municipais, os magistrados, juízes, membros do Ministério Público, policiais militares da ativa. Essa questão se refere à ideia de administração societária. Também Forças Armadas, os falidos enquanto não reabilitados também não poderão exercer novamente atividade empresarial. Presidente da República, ministros, governadores e prefeitos, condenados a alguma pena que possa vedar o acesso a cargos públicos e aqueles condenados a crime falimentar. Esta última hipótese é importante ressaltar que a condenação no crime falimentar refere-se ao próprio procedimento da falência, o procedimento que corre em paralelo ao procedimento da falência e que muitas vezes não vai permitir que a pessoa volte a ser empresário no primeiro momento, até que ela cumpra a pena e possa retornar às atividades empresariais de modo geral. Para as atividades empresariais, é necessário que exista uma caracterização de capacidade. Com relação ao Estatuto do Servidor Público Federal, temos o Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112 de 90, que contém algumas vedações com relação a atividades empresariais. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Temos aqui a ideia de funcionamento da sociedade empresarial relativa ao regime jurídico dos servidores públicos da União. É uma vedação expressa para atividades de gestão. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa é importante destacar aqui nesta videoaula para que possamos entender qual é o funcionamento. Para que se caracterize uma empresa, uma microempresa, refere-se à receita bruta anual, R$ 433.755,14. Esses valores, o decreto 5.028 de 2004, você possui algumas categorias importantes para uma diferenciação. Empresa de pequeno porte, já temos um salto na receita bruta, R$ 2.133.222,
já passamos a um faturamento um pouco maior e que dá uma amplitude de negócios que podem ser efetuados por aquela sociedade. Esses critérios adotados são diversos em programas de crédito. Nós temos o governo federal, por exemplo, a questão do apoio à micro e pequena empresa. Importante ressaltar a ideia também de se utilizar o regime do Simples, o regime tributário específico, que pode ser utilizado por estas empresas, dependendo do enquadramento do faturamento anual. Esse sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, conhecido como Simples, é um regime tributário diferenciado. Isto faz parte dos planos governamentais de incentivo à micro e pequena empresa e são aplicáveis a pessoas jurídicas consideradas microempresas e empresas de pequeno porte, as chamadas EPPs. É uma forma simplificada e unificada para a arrecadação e recolhimento destes tributos em percentuais mais favoráveis e progressivos para o micro e pequeno empresário. Isso, na verdade, vem para descomplicar essa ideia de tributação que as empresas são obrigadas a recolher por conta de suas atividades exercidas no Brasil. A microempresa, nós temos algumas características legais, como já falamos anteriormente, há os benefícios e a ideia para efeito do Simples, ao oferimento de uma receita específica de R$120 mil, de acordo com regras da Secretaria da Receita Federal. Há também as sociedades de pequeno porte, a constituição bem simplificada destas empresas, a geração de renda, incentivo de benefícios fiscais, nós temos também uma parte de incentivo para estas empresas e considerando para efeito do Simples, a partir de acima de R$120 mil, igual ou inferior a R$1.200.000 anuais, essas empresas tem, como eu disse, uma constituição mais simplificada e um modo de funcionamento mais simples para que as pessoas possam acertar e regularizar o seu negócio. As empresas de pequeno porte, por conta da geração de renda no Brasil hoje, elas passam por um tratamento privilegiado. Temos também as denominadas EIRELIs, Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, nas quais uma única pessoa poderá fazer toda a gestão da empresa. O capital social é de 100 salários mínimos, integralizados no momento de assinatura do contrato. Isso é muito importante. É um passo, é um avanço no sistema societário, é um passo na gestão para que as pessoas não dependam de outros sócios e possam ter seu próprio negócio, sendo como uma barreira aqui a ser destacada a questão dos 100 salários mínimos. A EIRELI passa, na verdade, a partir de 2011, ela passa a existir no nosso sistema, é a possibilidade, até então o nosso ordenamento jurídico não possuía esta dimensão empresarial, este avanço empresarial. A única alternativa era construir uma sociedade com sócios mesmo, no modo tradicional. A EIRELI passa a individualizar estas operações empresariais, a partir da Lei 12.441 de 2011. Temos também a questão da tributação. As empresas possuem uma tributação específica, o imposto de renda da pessoa física, contribuição para programas de integração, PIS/PASEP, contribuição social sobre lucro líquido para aquelas que não estão adstritas ao regime do Simples, regime tributário do Simples. COFINS, contribuição para financiamento de seguridade social, o IPI, dependendo da atividade de industrialização de produtos, nós temos também pagamento desse tributo específico e a contribuição para a Seguridade Social, aquela contribuição para o INSS, contribuição feita tanto pelo empresário, pela sociedade empresarial, em prol
da própria atividade ou por conta do registro de alguns empregados. Encerramos aqui a nossa videoaula. Até uma próxima oportunidade.